Bom, meu nome é Gabriela, eu trabalho aqui no Canadá, num acampamento, junto com o irmão Samuel, que o Glauber conhece ele, né, e eu acho que ele ministrou aqui algumas vezes também. E eu fui convidada para compartilhar um pouquinho com vocês, né, alguma coisa, uma palavra, e hoje eu vou estar compartilhando um pouquinho do meu testemunho, né, e do meu chamado, da minha missão aqui no Canadá. E eu gosto de chamar o meu testemunho, ouvindo a voz de Deus. Eu tô com ele aqui, então eu vou estar olhando bastante. Se vocês estiverem se perguntando o que que eu tô olhando, é o meu testemunho. E eu gosto de chamar o testemunho ouvindo a voz de Deus, né, que é basicamente a minha caminhada e tudo que aconteceu, tudo que eu tenho passado, é baseado, no ouvir a voz de Deus. Bom, eu nasci num berço evangélico, né, meus pais são pastores, que eles sempre lideraram a igreja, lá em Guarulhos. Então eu nasci e cresci num berço evangélico, fui criada, baseado na palavra, fui criada sempre ouvindo a voz de Deus, aprendendo sobre a palavra de Deus. Todo domingo, né, tinha a salinha das crianças. Então eu sempre cresci assim, né, sempre na comunidade cristã. Mas eu sempre senti que a minha fé, ela não me pertencia. A minha fé, eu sempre tinha uma sensação de que a minha fé não era minha, mas era dos meus pais, que eu me escondia muito atrás da fé deles. Até que aos 14 anos eu senti o Espírito Santo pela primeira vez num culto da igreja, e eu senti o Espírito Santo muito forte no meu coração, e eu acredito que ali eu fui batizada no Espírito Santo. Anos depois que eu fui entender o que que era, né, mas naquela época eu ainda não entendia. Mas de ouvir falar, eu tive a certeza que aquele dia eu fui batizada pelo fogo de Cristo. Mas enfim, aí aos 14 anos eu me batizei e depois disso, depois desse ocorrido, eu decidi me batizar. Então, eu me batizei e a partir desse batismo, eu comecei uma caminhada diferente, né, porque eu comecei a sentir que era a minha caminhada agora, não era mais a fé dos meus pais, a minha fé era a minha fé, era a minha caminhada com Cristo, era sobre eu e o meu Senhor Jesus. Então, eh, comecei minha caminhada e só que eu tinha um relacionamento muito conturbado com os meus pais. Eu acho que porque eles serem pastores, sempre tem aquela, né, aquela pressão de ser a filha dos pastores, ter que ser sempre uma pessoa certa, sempre uma pessoa sempre no caminho, né. E eu tinha uma então, assim, dentro de casa brigava com os meus pais demais, tinha discussões, eu não conseguia vê-los como minha autoridade, e na igreja a gente se mostrava como uma família linda, né, como uma família comportada e que sempre estava unida e tal. E e eu fui criada pelos meus avós, na verdade, até os 7 anos de idade. Então, para mim, a minha autoridade paterna sempre foram os meus avós. Sempre foi a minha avó e o meu avô, porque eles tinham me criado. Mas na verdade não é bem assim, né. Eh, e aí então, essa dificuldade desse relacionamento, na verdade começou comigo mesmo, porque eu não respeitava os meus pais, porque eu não conseguia vê-los como meus pais. Para mim eles eram só as pessoas que tinham me colocado, trazido ao mundo, e nada mais que isso. Mas, enfim, então vivia nessas brigas, nessas discussões, até os 16 anos, os meus 16 anos, quando eu tive um momento, eu estava fazendo minha devocional, eu tive um momento com Cristo, e Deus me deu a palavra lá em Romanos 8,16, que diz: "O Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos feitos filhos de Deus". Então nesse dia eu entendi e comecei a compreender o meu papel de filha. Eu tinha entendido que eu era filha de Cristo, e sendo filha de Cristo, eu precisava
mudar o meu comportamento e honrar os meus pais, né. A palavra de Deus também diz que, honre os seus pais para que prolongue os seus dias aqui na terra. Então, para mim, nesse dia foi um dia que foi primordial para que eu começasse a respeitar e honrar os meus pais, e entender o meu papel como filha, meu papel como filha de Deus, filha de Cristo. Não só filha dos meus pais, mas também filha de Deus. É claro que sempre ainda existem desavenças e existem ainda brigas, mas, hoje em dia existe muito mais respeito, muito mais comunicação entre nós, entre eu e os meus pais, e eu os vejo sim como minha autoridade, como as pessoas que fizeram tudo por mim, então, hoje em dia tem sido muito melhor, graças a Deus. Enfim, vamos passar para quando eu tinha 18 anos, eu fiz Jocum. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar da Jocum, mas a Jocum é uma organização no mundo inteiro. Jocum significa Jovens com uma Missão, e a Jocum ela é basicamente uma organização cristã que, tem vários trabalhos em várias áreas. Tem trabalho, missionário na África, no Brasil, na América Latina, eh, na América do Norte, na Ásia, tem tudo. Mas eu fiz um curso lá em Guarulhos mesmo, onde eu cresci, chamado EMU, que é Escola de Missões Urbanas. E esse curso, ele durou 6 meses, e ele era um curso que nos ajudavam nos ensinavam, né, a evangelizar um grupo específico de pessoas, que são pessoas em situações de rua. Então, pessoas em situações de rua são, crianças órfãs, viciados em drogas, moradores de rua, prostitutas, pessoas muito condições muito pobres e até homossexuais. Então a gente sempre, aprendeu a poder evangelizar esses grupos de pessoas, né. Então, ali nesse tempo, esses 6 meses, eu fui aprendendo muito, a gente tinha várias, missões na rua, né, a gente ia para fora, então a gente tinha missões dentro da nossa a gente tinha nosso aprendizado dentro da escola, e depois nós íamos para as ruas para colocar em prática tudo que nós tínhamos aprendido. Então, nesse tempo, eu comecei a entender o meu chamado como missionária, né. Então a gente teve trabalhos com crianças órfãs, nós fomos em vários orfanatos, fomos também a, casa de repousos, fomos a casas, que eu não lembro como que chama, mas são casas que ajudam pessoas viciadas em droga a, reabilitação, né, que fala, eu acho. Fomos a vários lugares, encontramos várias pessoas nesse tipo de situações. E para mim eu comecei a entender o meu chamado como missionária ali, nesse praticar, né, no evangelizar mesmo. E, enfim. Mas aí eu comecei a entender que o meu chamado como missionária, talvez não era algo que eu sempre achei, porque para mim fazer missão ou ser missionário era sempre algo afora, né, era sempre fora do Brasil, era sempre na África ou na Ásia, né, em países, assim, bem pobrezinhos. Então para mim, eu comecei a entender, fazendo essa escola de missões urbanas, eu comecei a entender que ser missionário não necessariamente precisava ser ir para muito longe, não precisa vir para o Canadá, não precisa ir para a África. Você pode ser missionário dentro da sua casa, você pode ser missionário dentro do seu trabalho, e você pode ser missionário na sua comunidade. E para mim, eu comecei a entender o trabalho com a minha comunidade, né. Eu também cresci numa área bem, eh, a gente chama de favela, né. Cresci numa área assim. Então assim, a minha comunidade eram aquelas pessoas, né, daquela área. Então, eu comecei a entender que ser missionário não necessariamente era sair do Brasil para ser missionário, mas era
olhar o próximo, né, estar ali e evangelizar o próximo. Mas aí, em 2019, eu comecei a procurar. Eu sempre estudei inglês, minha mãe, ela fala inglês fluente desde os 19 anos. Sempre estudei inglês, então eu pensei: "Ah, agora que eu me formei, eu posso, ir afora tentar estudar". Queria estudar, né, queria melhorar o inglês. Então eu comecei a pesquisar, fui para fora, só que eu não queria nada, assim, que fosse, sabe, qualquer coisa. Queria algo que fosse relacionado ao reino de Deus e que me forçasse a praticar o evangelho de Cristo. Então eu comecei a pesquisar, comecei a ver, escolas de intercâmbio cristãs, e aí eu encontrei uma escola de intercâmbio que tem um campo voltado só para missões, só para pessoas cristãs. Tanto que para você entrar, você tem que mandar referências pastorais, eles têm que ter provas de que você realmente é um cristão, que busca. E aí nessa escola eu encontrei eles me deram essa oportunidade de trabalhar num acampamento aqui no Canadá. E aí eu achei interessante, porque eu sempre fiquei: "Ah, mas eu acho que eu não preciso fazer missão lá fora, não preciso ir lá fora". Mas aí Deus me mandou lá fora. Mas amém. E aí eu comecei a orar muito sobre isso, eu não queria também ser uma coisa só porque eu queria fazer, eu queria que Deus, tivesse me levando. Eu orei muito, falei: "Senhor, eu não quero ir se não for na tua vontade", né. Então em 2020, logo no comecinho do covid, eu já comecei a achar que isso não ia dar mais certo, porque, né, o covid aconteceu e tudo foi fechado, tudo foi, eh se encaminhando para o pior, que eu achei que era para o pior, né. E foi um tempo, assim, de muita oração, muito joelho no chão: "Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde que o Senhor quer me levar?". Porque eu não entendia, por que que o Senhor tinha me aprovado, porque, assim, para a gente vir para cá tem todo um processo seletivo, eles não aceitam qualquer pessoa. E aí eu ficava pensando: "Senhor, por que que o Senhor aceitou que eu tivesse passado, que o Senhor, fez com que eu conseguisse passar nesse processo, para eu não ir por causa do Covid", né. Então, foi um tempo de muita oração, muito, aquietar minha alma e ouvir a voz de Deus. E nessa época eu gostava muito de um louvor, que é da banda Morada, eu não sei se os irmãos conhecem, mas é um louvor que chama "É Tudo Sobre Você". E no meio desse louvor eles falam assim: "A porta aberta é você, mas a fechada também é você". E isso eles estão falando, esse "você" é Deus. Então, para mim, eu gostava muito desse louvor, porque a porta aberta que Deus tinha aberto lá, onde eu passei pelos processos e consegui, ser aceita para vir trabalhar aqui, essa porta estava aberta. E aí, mas Deus tinha fechado também a porta, porque o Covid aconteceu e eu não pude vir, né, tinha questão de visto, questão de voos que estavam sendo cancelados. Então, para mim, a porta aberta era Cristo, mas a fechada também era Cristo. E tudo que Deus queria era que me ensinar paciência, me ensinar a aquietar minha alma e ouvir a voz dele, que ele ia me levar no tempo dele, né, no tempo que precisava ser sobre ele, ele ia me levar, que nada era sobre mim, era tudo para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do nome de Cristo. E assim se foi, meu visto saiu, o meu voo não foi cancelado, e aí eu peguei o voo e vim para cá. Cheguei aqui, tive que ficar 2 semanas de isolamento total, sem ver ninguém, por causa do Covid, né. Mas desde então eu tenho praticado esse essa missão, né. E chegando aqui também existem muitas dificuldades, existe um choque cultural muito grande também, que é muito difícil. O evangelho deles aqui, ele é bem superficial, infelizmente eles não têm uma visão tão profunda, né, às vezes eu até falo brincando, para o Samuel, para os outros brasileiros aqui, a gente fala:
tanta saudade das igrejas do Brasil, tenho tanta saudade daquela paixão, né, sabe, daquele louvor, daquela adoração com o corpo, sabe, botar as mãos para o ar e sorrir, e cantar e gritar, né. E aqui eles são bem reservados, são bem, né, às vezes tem um evangelho bem superficial, vão para a igreja de domingo, mas não tem aquela, né, aquela caminhada mesmo com Cristo. Então tudo isso é uma missão que eu tenho entendido desde que eu cheguei aqui, que eu tenho que trazer para eles, né. Não eu, mas ser usada pelo Espírito Santo, que Cristo que vai se revelar para eles. Mas, enfim, desde então tenho estado por aqui, tenho, usado todas as experiências que eu vivi no Brasil aqui também, trazendo para ajudando outras pessoas, outros irmãos, as crianças que vêm aqui nesse acampamento onde eu tô, onde eu trabalho. É um acampamento de verão para crianças, então, durante o verão, que aqui o verão é junho, julho e agosto, vem vem cada semana vem muitas crianças, né, vem umas 700 crianças por semana, e toda semana a gente tem não só crianças cristãs, mas tem crianças também de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é religião, já tivemos crianças muçulmanas. E o trabalho que a gente faz aqui é pregar, né, trazer o evangelho de Cristo, o amor de Cristo para essas crianças. Então tem sido muito bom estar por aqui, ajudando não só as crianças, mas também vem muitas pessoas que se voluntariam para trabalhar aqui, porque é um lugar muito grande e que precisa muito de outros missionários, outros voluntários. Então, o trabalho não é só com as crianças, mas é o trabalho missionário com os outros irmãos. E mas enfim, tem sido muito bom, tenho praticado as missões que eu aprendi no Brasil, e agora, voltando no tema de ouvindo a voz de Deus, eu tenho entendido que é o meu tempo de voltar para o Brasil de novo. E é outra coisa também que a gente fica, né, tem que ouvir a voz de Deus para saber o que que Deus quer, porque a minha vontade não é voltar, mas qual que é a vontade de Deus. O que que Deus tem falado, o que que Deus tem comunicado. Mateus 13:9 diz: "Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça". Apocalipse 3:6 diz: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas". E existem muitos e muitos versículos na Bíblia que Deus sempre volta o nosso saber, o nosso conhecimento a se aquietar e ouvir a voz dele, e saber o que ele tem trazido para nós, né. Agora eu tenho entendido, tenho ouvido a voz de Deus, e ele tem me mandado de volta para o Brasil, e quem sabe agora eu consigo também praticar o que eu aprendi aqui, aí também, trazendo outras outras coisas, outros entendimentos para dentro da nossa comunidade, da minha comunidade, né. E eu tenho sido muito feliz em ouvir a voz de Deus e seguir o que Deus tem para mim. É muito melhor quando você segue os planos de Deus, ao invés de seguir os seus mesmos, porque os planos de Deus são muito, muito melhores do que os nossos. E mesmo que a gente esteja passando por dificuldades, mesmo que a gente não consiga ver, né, aonde que Deus quer nos levar, às vezes é difícil porque a gente está passando por tribulação, às vezes é difícil ver onde Deus está querendo nos levar. Mas aquietar nossa alma e ouvir a voz de Deus é sempre a melhor opção, é sempre a melhor decisão, porque o Senhor sabe o amanhã, Ele sabe o hoje, Ele sabe o ontem, Ele é dono de tudo, Ele sabe, aonde é melhor para nós, né. Então, é isso, meus irmãos, é isso que eu tenho para compartilhar hoje, nessa noite. Muito obrigada pela oportunidade de estar compartilhando com vocês.